Perguntei à minha filha sobre os preparativos do casamento, e ela respondeu calmamente: Mãe, eu já me casei. Só convidamos pessoas que realmente importam. Meu marido interrompeu: Apenas mande o dinheiro para a casa de praia e pare de ser tão dramático. Eu apenas sorri e saí da conversa. 2 dias depois, deixei um presente de casamento na porta deles que fez meu marido gritar sem parar. Liguei para Lily para saber como estavam os planos do casamento, ansioso para saber os detalhes. Flores, vestido, lista de convidados, todas as pequenas coisas que uma mãe adora saber. Mas o que ela disse quando atendeu o telefone me deixou paralisado. Mãe, eu já me casei. Convidamos apenas pessoas que realmente importam. As palavras ecoavam na minha mente enquanto eu lutava para entendê-las. Minha filha foi em frente e se casou sem dizer nada, sem me contar. Um buraco se formou no meu estômago e senti o silêncio entre nós aumentar a cada segundo. Como ela pôde fazer isso? Como ela pôde esconder algo tão monumental de mim? Eu sempre fui a pessoa a quem ela recorria para tudo, as pequenas coisas, as grandes coisas, os marcos da vida. Tínhamos compartilhado tudo, ou assim eu pensava. Meu coração se apertou quando percebi a realidade daquelas palavras e, por um momento, não consegui respirar. Antes de nos aprofundarmos nesta história, quero agradecer por se juntar a mim nesta jornada emocional. Se você acredita no poder da família e da resiliência, clique no botão de inscrição. É gratuito e ajuda a espalhar a história de força. O telefone pesava na minha mão, como se o peso do silêncio dela estivesse me pressionando. Eu queria falar para perguntar a ela por que exigir uma explicação, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Como eu poderia começar a pedir algo que parecia já ter sido roubado de mim? Respirei fundo tentando me acalmar. O que você quer dizer, Lily? Você já se casou? Minha voz falhou um pouco, traindo a confusão e a dor que eu sentia sem mim, sem me dizer. Houve uma pausa do outro lado da linha, longa o suficiente para eu me perguntar se ela estava duvidando de si mesma. Mas então sua voz voltou calma e distante. Nós só queríamos algo pequeno, mãe. Apenas algumas pessoas. Era tudo sobre nós, não sobre mais ninguém. Suas palavras foram finais, como se ela estivesse explicando algo trivial, não um momento de mudança de vida que deveria ter sido compartilhado com aqueles que mais a amavam. Eu não sabia o que dizer. O choque ainda era muito recente, muito cru. Tudo o que consegui dizer foi um suave: não entendo, Lily. O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. Olhei ao redor da sala, da casa que tinha sido nosso lar por tanto tempo. George, ainda dormindo no quarto, alheio à conversa que estava desfazendo meu mundo. O silêncio que normalmente era tão reconfortante agora parecia estranho. Eu não tinha percebido quão frágil tudo era até que tudo estava escorregando por entre meus dedos. Pensei em como nossa família sempre foi unida e como prezamos nossas tradições. O casamento de Lily deveria ser o ápice dessas tradições. Um momento que todos nós compartilharíamos juntos. Mas, em vez disso, fiquei de fora, observando de longe enquanto ela tomava essa grande decisão sem mim. Por que você não me contou, Lily? Finalmente consegui perguntar, minha voz mais suave dessa vez, marcada pela mágoa. Ela suspirou, e eu pude ouvir um leve farfalhar de algo ao fundo. Provavelmente Tyler, seu novo marido. Nós só queríamos que fosse privado, mãe. Era o nosso dia. Não queríamos que isso se tornasse algo que não fosse privado. A palavra picou. Não se tratava de privacidade. Era sobre exclusão. Era sobre uma distância que havia crescido entre nós. Uma distância que eu nem esperava. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, a voz de George interrompeu a ligação. Mesmo que ele não estivesse fisicamente lá. Basta enviar o dinheiro para a casa de praia e parar de ser tão dramático. Ele disse as palavras cortando a tensão como uma faca. Não era a raiva que me enchia, mas algo pior. Uma sensação avassaladora de frio. George, o homem que esteve ao meu lado nos bons e maus momentos, agora fala sobre o bem mais precioso da nossa família como se fosse apenas mais uma transação. Pisquei, olhando para o telefone na minha mão, me perguntando se eu tinha ouvido errado. Você nem se importa, não é? Perguntei, com uma amargura surgindo em minha voz. A resposta de Lily foi rápida, rápida demais.
Mãe, não é bem assim. Mas eu não acreditei nela. Não mais. As palavras pareciam ensaiadas e a distância entre nós parecia real demais. Tyler entrou na vida dela como um fio do qual ela não conseguia escapar. E agora ele estava mexendo os pauzinhos, decidindo quem era importante o suficiente para fazer parte daquele momento, e eu não era um deles. A ligação terminou tão abruptamente quanto começou, deixando-me no silêncio da nossa casa, atordoado e confuso. Sentei-me na minha poltrona, o calor do meu café já havia desaparecido há muito tempo, a sensação de segurança que eu considerava garantida estava desaparecendo. Repassei suas palavras em minha mente, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lily decidiu me excluir, esconder de mim o maior momento da vida dela. Ela escolheu Tyler, o homem que entrou em nossas vidas com charme e promessas, mas que lentamente, quase imperceptivelmente, me afastou. Fiquei sentado ali por um longo tempo, com o silêncio da casa me pressionando. A manhã que começou tão promissora agora parecia o começo de algo para o qual eu não estava preparado. A tempestade que eu não esperava estava aqui, e eu fui pego em seu rastro. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro na sala, tentando entender tudo aquilo. Eu estava tão cego às mudanças em Lily. Quando as coisas começaram a mudar? Como Tyler conseguiu se inserir tão completamente na vida dela a ponto de ela tomar uma decisão tão importante sem nem me contar? Pensei em todos os momentos que perdi, no jantar que ela pulou, nas desculpas que ela deu, nos dias em que ela parecia se afastar um pouco de cada vez. Eu os havia descartado como nada mais do que as dores do crescimento da vida adulta. Ele estava ocupado, disse a mim mesmo. Ele estava apenas descobrindo as coisas. Mas agora, olhando para trás, percebi que essas foram as primeiras rachaduras na base do nosso relacionamento. Pensei em George, que sempre foi a rocha da nossa família, mas agora ele também parecia distante. A maneira como ele falou da casa de praia de forma tão insensível. Não era apenas a propriedade que ele estava descartando. Era tudo que construímos juntos, as memórias da nossa família, os momentos que compartilhamos. Ele não parecia mais se importar. Afundei-me novamente na minha poltrona, minha mente girando com perguntas que eu não conseguia responder. Eu estava tão focado em manter tudo no lugar, garantindo que nossas tradições familiares fossem mantidas, que não via as mudanças acontecendo bem debaixo do meu nariz. As manhãs tranquilas, as rotinas calmas, os jantares que costumávamos ter, tudo isso era uma ilusão. As coisas estavam desmoronando lentamente, e eu não percebi até que fosse tarde demais. Nos dias que se seguiram, o silêncio entre Lily e eu ficou mais profundo. Tentei entrar em contato, mas as mensagens que enviei foram recebidas com respostas curtas e ineficazes. A distância que começou como uma pequena lacuna agora parecia um abismo intransponível. E por mais que eu quisesse fazer a ponte, eu não sabia como. Ela fez sua escolha, e fiquei me perguntando se havia algo que eu pudesse fazer para trazê-la de volta. A casa de praia, aquela que sempre foi o coração das memórias da nossa família, tornou-se um símbolo de tudo que eu havia perdido. E percebi então que não se tratava apenas de um casamento. Tratava-se de desvendar tudo que eu conhecia e em que acreditava. Sempre pensei que conhecia minha filha. Mas a mulher que ela havia se tornado era alguém que eu não reconhecia mais. A ilusão de paz e estabilidade havia se despedaçado e, em seu lugar, havia algo muito mais sombrio e complicado. O telefone tocou justamente quando eu estava começando a me acomodar no silêncio da casa. Eu tinha acabado de terminar meu café e, por um breve momento, senti o peso dos meus pensamentos diminuir. Era cedo, muito cedo para que grande parte do mundo estivesse acordada. Mas eu podia ouvir o nome de Lily aparecendo na tela. Peguei-o ansiosamente, esperando ouvir sua voz alegre, animada, falando sobre os planos para o casamento. O casamento que estava pairando em nossas conversas há meses. Eu queria ouvir sobre o vestido que ela havia escolhido, as flores que ela queria, os planos que foram tão cuidadosamente mapeados para o dia que ela estava esperando há tanto tempo. Mas quando Lily respondeu, seu tom era inexpressivo. Não havia excitação, nem vertigem, apenas uma voz distante, quase indiferente, que eu não conseguia identificar. Mãe, eu já me casei, ela disse. As palavras pairavam no ar, suspensas entre nós, quase incompreensíveis. Senti meu coração disparar. O que? Consegui dizer, mal conseguindo ouvir minha própria voz. O que você quer dizer? Já se casou.
Minha mente estava lutando para alcançar suas palavras. Meu coração disparou como se tivesse perdido o ritmo. Convidamos apenas pessoas que realmente importam. As palavras ecoaram em meus ouvidos, e eu pude ouvir a frieza em sua voz que não estava ali antes. Lily se casou sem me avisar, sem nem mesmo considerar que eu, sua mãe, estaria lá. A onda de emoções me atingiu de uma só vez. Confusão, mágoa, raiva e, acima de tudo, descrença. Eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. Tentei raciocinar comigo mesmo. Talvez eu tenha ouvido mal. Talvez ela estivesse brincando. Mas quando o silêncio se prolongou, ficou claro que não era brincadeira. Lily, minha filha, a menina que eu criei, foi em frente e se casou com alguém sem me dizer uma palavra, sem um convite, sem um assento à mesa do casamento. Senti uma pontada no peito, aguda e implacável. À medida que a verdade começou a se manifestar, o choque pareceu uma onda avassaladora que ameaçava me derrubar. O silêncio entre nós ficou espesso e pesado, eu não tinha ideia do que dizer. As palavras não pareciam sair corretamente. E então, como se quisesse acrescentar uma nova camada à minha dor, ouvi a voz de George ao fundo. Apenas mande o dinheiro para a casa de praia e pare de ser tão dramático, ele disse, com a voz baixa e distante, cortando a tensão como uma lâmina. Senti a dor das suas palavras antes mesmo de ter tempo de processá-las. Não era só o fato de ele estar falando tão friamente. Foi a maneira como ele disse isso, como se o bem mais precioso da nossa família, a casa de praia, tivesse se tornado nada mais do que uma reflexão tardia. Sua indiferença pelo momento que eu estava vivenciando foi como um tapa na cara. Aqui estava eu, cambaleando pelo choque de ter sido excluída do casamento da minha filha, e George já tinha voltado sua atenção para a casa de praia. Lily permaneceu em silêncio e eu pude ouvir o som mais fraco de Tyler, seu novo marido, ao fundo. Ela estava mesmo me ouvindo? Ela ouviu a mágoa na minha voz? Era como se tudo que eu sabia, tudo pelo que trabalhei para criá-la, estivesse desaparecendo. Eu queria gritar. Eu queria dizer ao George para parar. Pare com o desapego frio. Pare de focar na casa de praia. Eu queria exigir uma explicação dos dois, mas não o fiz. Em vez disso, fiquei ali, olhando fixamente para o telefone em minha mão, ouvindo o silêncio silencioso entre nós. Não houve pedido de desculpas, nem compreensão, apenas palavras pesadas e frias, deixando-me sozinho na tempestade dos meus próprios sentimentos. Quando finalmente recuperei a voz, perguntei: como você pôde fazer isso? Como pôde se casar sem me avisar, sem nem me convidar? Mas minhas palavras eram fracas, perdidas no silêncio que me envolvia. Eu pude ouvir a voz de Lily novamente, mas era diferente dessa vez. Ela estava mais quieta, quase resignada. Não foi nada pessoal, mãe, ela disse. Mas parecia vazio. Parecia ensaiado. Era exatamente o que queríamos. Pensamos que seria melhor assim. Novamente havia distância. A barreira entre nós, que sempre foi tão pequena, agora parecia um abismo. A intimidade entre mãe e filha desapareceu, substituída por uma tensão silenciosa que eu não conseguia superar. Sentei-me, ainda segurando o telefone, mas agora ele parecia um objeto estranho na minha mão. Houve um tempo em que Lily vinha até mim com tudo. As grandes decisões, as pequenas, todos os momentos intermediários. Mas agora isso era um lembrete cruel de quão distantes estávamos, de quão pouco ela precisava de mim. Essa constatação foi o suficiente para me deixar sem fôlego. Respirei fundo, tentando me acalmar. Pensei em George, que até aquele momento tinha sido minha rocha, minha constante. Mas agora, ouvindo-o falar com tanto desdém, pude sentir uma distância fria crescendo entre nós dois. Quando as coisas mudaram? Quando essa abordagem fria e profissional às memórias mais preciosas da nossa família se tornou a norma? Foi assim que nos tornamos tão distantes das emoções que antes tornavam nossa família forte. A casa de praia, aquela que compartilhamos por anos, aquela onde Lily passava os verões quando criança, onde todos nós criamos memórias juntos, sempre foi o símbolo da união da nossa família. E, no entanto, George estava tratando isso apenas como mais um ativo, algo a ser negociado, algo a ser resolvido. O orgulho que eu sentia pelo legado da nossa família agora estava manchado pela indiferença na voz de George.
Eu senti como se estivesse me desfazendo, como se tudo que eu tinha de mais querido estivesse escapando por entre meus dedos, uma conversa de cada vez. Passei anos construindo esta família, criando uma base de amor e tradição. E agora eu estava vendo tudo desaparecer. Lentamente, silenciosamente, sem nenhum aviso. Mas mais do que o choque, mais do que a dor de ser excluído, havia algo pior que estava começando a se instalar. Foi a percepção de que Lily havia mudado. Não foi só o casamento ou a exclusão. Foi a distância crescente entre nós que eu não tinha percebido até agora. Ela se tornou outra pessoa, alguém que eu não reconhecia, alguém que eu não conseguia alcançar. E fiquei às voltas com a dolorosa verdade de que talvez fosse tarde demais para consertar as coisas. Pensei nas pequenas coisas que havia ignorado. Suas respostas cada vez mais curtas, sua relutância em voltar para casa para jantares em família, sua preocupação repentina com Tyler. Tudo apontava para a mesma coisa. Ela foi atraída de forma totalmente imperceptível. Mas agora, naquele momento, a verdade era inegável. Ela o havia escolhido. E fiquei me perguntando onde eu estava na vida dela, se eu ainda tinha algum lugar. Comecei a me perguntar se não havia percebido os sinais. Eu falhei com ela como mãe? Eu deixei Tyler manipulá-la sem nem perceber? Ou eu estava simplesmente cego às mudanças que aconteciam bem debaixo do meu nariz? As perguntas giravam em minha mente enquanto eu estava ali, perdido no silêncio. Eu estava tão envolvido na minha própria dor, na minha própria confusão, que não parei para perguntar se havia mais alguma coisa que eu pudesse ter feito para impedir que isso acontecesse. Eu realmente falhei com minha filha ou simplesmente não tinha consciência da pessoa que ela estava se tornando? Eu não sabia a resposta, mas o peso da incerteza me pressionava, sufocando-me de maneiras que eu não conseguia explicar. Lembro-me da primeira vez que conheci Tyler. Como ele entrou em nossa casa com aquele comportamento confiante e tranquilo que parecia pertencer a alguém que sabia exatamente o que queria. Seu aperto de mão era firme, quase firme demais, como se lhe tivesse ensinado que um aperto forte era símbolo de poder. Ele estava impecavelmente vestido, suas roupas claramente personalizadas, e seu sorriso era largo, quase ensaiado, como se tivesse sido praticado em frente ao espelho por horas. Ele tinha todas as características de alguém que havia sido polido à perfeição, um homem que sabia como jogar o jogo e vencer. No começo, pensei que ele era o par ideal para Lily. Ele era charmoso, bem falante e tinha aquela confiança que as pessoas muitas vezes confundem com sucesso. Lily sempre foi atraída pela ambição, e ali estava um homem que parecia ter isso de sobra. Ele falou sobre sua carreira com paixão, sobre os investimentos que fez e como já estava pensando no futuro deles juntos. Para ser sincero, fiquei um pouco aliviado. Lily teve dificuldades com relacionamentos no passado, e pensei que talvez, só talvez, ela finalmente tivesse encontrado alguém digno de seu amor. Mas logo comecei a notar coisas que não me pareciam certas. A maneira como os olhos de Tyler brilhavam quando ele falava sobre propriedades, seus investimentos e os tipos de oportunidades financeiras que parecem sempre voltar ao mercado imobiliário. Lembro-me de um jantar em particular, uma noite em que nos sentamos à mesa, rindo e aproveitando o calor da companhia um do outro. Mas quando a conversa mudou para planos futuros, Tyler de alguma forma a direcionou para investimentos. Mais especificamente, ele mencionou a casa de praia. A maneira como ele disse isso de forma tão casual e natural me fez sentir desconfortável. Era como se ele já tivesse reivindicado aquilo em sua mente. Lily parecia estar atenta a cada palavra que ele dizia. Os olhos dela brilhavam enquanto ele falava sobre o potencial das propriedades familiares, sobre o quão valiosas elas poderiam se tornar com o tipo certo de investimento. Observei-a atentamente e, naquele momento, percebi. Ela estava mais interessada no que Tyler tinha a dizer do que em qualquer coisa que eu já tivesse lhe contado sobre o lugar que pertencia à nossa família há gerações. A casa de praia, o lugar para onde eu a levava quando menina, o lugar que guardava tantas lembranças, não era mais apenas um pedaço sentimental da história da nossa família. Para Tyler, era uma vantagem. Um trampolim para algo maior. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havia mais nele do que aparentava. Tyler não estava interessado apenas em Lily. Ele estava interessado em tudo que ela pudesse levar consigo. Quanto mais eu observava, mais percebia o quão sutilmente ele manipulava as conversas, sempre as direcionando para tópicos nos quais ele poderia inserir seu conhecimento sobre dinheiro, investimentos e poder.
Ele não estava falando apenas sobre o futuro deles. Ele estava moldando-o de uma forma que atendesse aos seus interesses. Seu charme era inegável, sim, mas por baixo dele havia algo calculista, algo frio. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que Tyler havia se posicionado como provedor, aquele que sabia como garantir o futuro financeiro deles. Cada palavra que ele falava sobre dinheiro parecia carregada de autoridade, como se ele fosse um especialista na área. Eu sempre fui a pessoa a quem Lily recorria quando precisava de conselhos, mas agora que Tyler estava presente, eu conseguia imaginá-la recorrendo a ele. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá nos pequenos momentos em que ela pedia a opinião de Tyler sobre investimentos, em vez de vir até mim. Na maneira como ela mencionava como ele a ajudou a entender os meandros do mercado imobiliário e como ele explicou a importância de garantir ativos desde cedo na vida. Lembro-me do último jantar em família, quando todos nos reunimos à mesa antes que tudo começasse a mudar. Lily ficou quieta naquela noite, distante, quase como se não estivesse realmente ali conosco. Tyler foi quem manteve a conversa fluindo, conduzindo-a em direções que me pareciam cada vez mais desconfortáveis. Ele tinha um jeito de fazer tudo girar em torno dele, de seus planos, de sua visão de futuro. E a cada conversa, eu me sentia cada vez mais como um estranho na minha própria família. Houve momentos em que Tyler distraía Lily com suas ideias sobre o futuro, seus grandes planos para a segurança financeira e oportunidades de investimento. Eu pude ver o quão facilmente ela se deixou levar por tudo aquilo. E não eram apenas as grandes conversas, eram as pequenas coisas também. Os pequenos comentários aparentemente inocentes que ele fez sobre como os eventos familiares, como nossos jantares de domingo, eram um pouco distrativos demais para eles como casal. Ele sorria, é claro, e dizia isso de um jeito que parecia uma piada, mas eu percebi que suas palavras tinham a intenção de distanciar Lily de nós. Lentamente, ela parou de aparecer tanto, parou de ligar com tanta frequência, e eu comecei a me perguntar o porquê. Primeiro, eu o ignorei. Lily estava apenas ocupada. Eu disse a mim mesma que ela estava começando a própria vida e que isso era natural. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que não se tratava apenas de ela se tornar adulta. Isso foi algo diferente. Tyler a estava afastando aos poucos, como um puxão em uma corda que aos poucos desfazia o vínculo que um dia compartilhamos. Ele estava criando um novo mundo para ela, um mundo onde eu não tinha lugar, um mundo onde somente ele e sua visão de futuro importavam. E então havia os momentos em que Tyler chamava Lily de lado para falar sobre seus planos, suas metas financeiras. Eu podia ver isso no rosto dela, no jeito como ela olhava para ele com tanta confiança, tanta admiração. Era o tipo de olhar que eu vi quando ela era uma garotinha, olhando para mim em busca de respostas. Agora ela contava com ele para tudo, conselhos, orientação e até aprovação. George começou a notar o mesmo desconforto, embora estivesse mais quieto sobre isso. Sempre pensei nele como um pai protetor, aquele que ficaria de guarda contra qualquer coisa que pudesse machucar nossa família. Mas sua crescente preocupação com Tyler parecia diferente da minha. George ocasionalmente mencionava que algo não lhe parecia certo, mas eu ignorava. Era apenas George sendo pai? Eu sempre pensei que ele estava exagerando, que ele estava apenas tentando proteger Lily. Ele sempre foi cauteloso com qualquer um que entrasse na vida dela, e Tyler não era exceção. Mas agora, olhando para trás, me pergunto se George tinha visto as coisas com mais clareza do que eu. Tyler já estava manipulando Lily, plantando ideias na cabeça dela sobre como ela precisava se concentrar na vida deles juntos, como ela precisava priorizar o futuro deles. E a cada dia que passava, Lily parecia mais distante, mais isolada. Fiquei tão cego pelo amor e charme que Tyler exalava que não consegui ver o que realmente estava acontecendo. Não era só que Lily estava se afastando de nós. O problema é que Tyler estava isolando-a sistematicamente das pessoas que sempre estiveram lá para ajudá-la. E, ao pensar mais sobre isso, percebi que eu tinha deixado isso acontecer. Deixei que ele a levasse embora aos poucos, até que ela não fosse mais a filha que eu havia criado, aquela que compartilharia sua vida comigo. Agora, à medida que a distância entre nós aumentava, eu não podia mais negar. Tyler tinha lentamente e sutilmente roubado Lily de mim, e eu tinha permitido que isso acontecesse. Depois do telefonema de Lily, tudo mudou. O choque de suas palavras ainda pairava no ar, denso e sufocante. Eu podia sentir o peso daquele momento me pressionando, como se o próprio tecido da minha vida tivesse sido rasgado em dois.
George sentou-se em silêncio, sua mente trabalhando daquele jeito que eu havia me acostumado ao longo dos anos, calculando, avaliando. Eu queria gritar sobre a injustiça de tudo aquilo, mas em vez disso sentei-me ao lado dele, esperando suas próximas palavras. Ele finalmente quebrou o silêncio. Precisamos lidar com isso com cuidado, disse ele. Sua voz era firme, mas com um tom mais sombrio. Aquele homem, Tyler, não é um cara comum. Ele não está atrás apenas de Lily. Ele quer algo de nós. Algo que está na nossa família há anos. Olhei para ele, ainda tentando processar o peso de suas palavras. George sempre foi aquele que via as coisas claramente, e eu podia ouvir o tom resoluto em sua voz que me dizia que ele já estava planejando o próximo passo. O que você quer dizer? Perguntei, minha voz quase um sussurro. George olhou para mim, seus olhos se estreitando com determinação. A casa de praia, ele disse como se fosse óbvio. É isso que ele quer. Ele vem jogando esse jogo há meses. Não podemos deixá-lo levar isso. Engoli em seco, sentindo um buraco se abrir no meu estômago. A casa de praia. Sempre foi o coração da nossa família, o lugar onde compartilhávamos férias, risadas e memórias. Pensar que alguém como Tyler poderia estar usando isso como um peão em um jogo distorcido me deixou enjoado até a medula. Mas George estava certo. Não se tratava mais apenas de Lily. Isto era sobre algo muito maior. Passamos os dias seguintes em uma espécie de parceria frenética e silenciosa. George mergulhou na investigação, entrando em contato com velhos conhecidos do mundo imobiliário, pessoas com quem havia trabalhado ao longo dos anos, pessoas que conheciam todos os detalhes do setor. Estava claro que Tyler não era apenas um rico empresário. Seu interesse por Lily ia além do amor, além das promessas de uma vida compartilhada. Foi um plano bem pensado, cuidadosamente entrelaçado no tecido da nossa família, algo que não tínhamos visto até agora. Observei George entrar em contato com um investigador particular, alguém em quem ele confiava anos atrás, quando lidamos com uma situação semelhante envolvendo um empreiteiro suspeito. O investigador Doug era alguém que tinha um talento especial para descobrir sujeira e não era do tipo que recuava quando as coisas ficavam complicadas. George tinha um plano, e ele se desenrolava diante de mim como uma mola firmemente enrolada. Tarde da noite, George veio até mim com uma pasta nas mãos e uma expressão sombria. Olha isso, ele disse, com a voz tensa e uma raiva mal contida. Abri a pasta lentamente, sem saber o que iria encontrar. Mas quando fiz, senti meu coração cair no estômago. Lá estava, a evidência inegável. A história de Tyler com outras mulheres cujas famílias possuíam propriedades significativas. Mulheres como Clara e Zoe, ambas alvos e manipuladas por Tyler exatamente da mesma forma que ele manipulou Lily. Não consegui respirar por um momento. Minha mente refletiu rapidamente sobre tudo o que eu tinha visto no comportamento de Tyler. A maneira como ele conduzia as conversas para finanças. A maneira como ele se aproximou de Lily à medida que ela se distanciava de nós. Agora tudo fazia sentido da pior maneira possível. Ele já tinha feito isso antes. Famílias desfeitas tomaram o que ele queria e não deixaram nada além de destruição em seu rastro. George folheou as páginas que me mostravam documentos judiciais, relatórios policiais e depoimentos de testemunhas de Clara e Zoe. Ambas já foram noivas de Tyler. Ambos foram manipulados para transferir ativos e ambos acabaram descobrindo a verdade sobre suas verdadeiras intenções. O padrão era claro e me deixou atordoado. Como é que eu não percebi isso? Como eu pude ser tão cego ao que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Foi uma atitude calculada da parte de Tyler. Ele não estava apenas atrás de um relacionamento amoroso com Lily. Não, ele estava metodicamente lidando com a vida dela, com a família dela e com tudo o que tínhamos de mais querido. Quanto mais eu pensava nisso, mais irritado eu ficava. Ele não era diferente de um predador circulando sua presa, esperando o momento certo para atacar. E eu não consegui ver isso. Senti uma onda de culpa me invadir. Sempre me orgulhei de ser o protetor da nossa família, aquele que nos mantinha unidos. Mas agora eu me perguntava se eu tinha falhado com Lily, se eu tinha perdido os sinais de que Tyler não era quem ele parecia ser. E o George? Por que não percebemos isso antes? Mas George não estava focado na culpa. Ele estava focado no que viria a seguir.
Precisamos agir, ele disse, com a voz firme apesar da tempestade de emoções que girava dentro de mim. Não podemos deixar isso continuar. É hora de mostrar ao Tyler com quem ele está se metendo. Assenti, com a mente a mil. George tinha um plano e agora estávamos prontos para colocá-lo em prática. Não podíamos simplesmente ficar sentados esperando que as coisas se complicassem mais. Tivemos que confrontar Tyler para expô-lo como ele realmente era antes que ele pudesse tirar qualquer outra coisa de nós. O plano era simples, mas sua execução seria tudo menos isso. George decidiu que a única maneira de realmente fazer Tyler ver as consequências de suas ações era lhe dar um presente. Um presente de casamento, para ser exato. Um presente que exporia a verdade por trás das manipulações de Tyler e o forçaria a confrontar o dano que ele havia causado. George passou os dias seguintes montando tudo. Documentos, evidências, testemunhos, tudo o que havíamos reunido sobre o passado de Tyler. A pasta era grossa, cheia do peso da verdade. E foi então que eu vi. O bilhete que George havia escrito era uma simples declaração de fato, um lembrete claro de que Tyler não podia mais se esconder atrás de seu charme e de sua personalidade cuidadosamente elaborada. Parabéns pelo seu casamento. A nota dizia: todo novo marido deve saber sobre a história da família de sua esposa. Considerem isso meu presente de casamento para vocês dois. O presente da verdade. Foi perfeito. Era tudo aquilo pelo que estávamos trabalhando. A melhor maneira de expor Tyler como ele realmente era, de retomar o controle do que ele tentou roubar de nós. Não pude deixar de sentir uma sensação de satisfação ao saber que Tyler estava prestes a encarar a verdade, a dura realidade de suas ações. Na noite em que entregamos o portfólio na porta de Lily e Tyler, senti uma mistura de alívio e apreensão. As evidências eram inegáveis. Não haveria como negar a verdade agora. Quando George colocou o portfólio na porta deles, não pude deixar de sentir uma sensação de finalidade. O jogo acabou. A verdade seria revelada e Tyler teria que responder por suas ações. Enquanto nos afastávamos da porta, senti uma estranha calma tomar conta de mim. Fizemos tudo o que podíamos. O resto ficou por conta de Lily e Tyler. Mas eu sabia lá no fundo que isso era apenas o começo. O que quer que acontecesse em seguida, eu estaria pronto para enfrentar. O reinado de manipulação de Tyler havia acabado. O presente da verdade havia sido entregue. Na manhã seguinte, George deixou o pacote na porta de Lily e Tyler. A casa parecia assustadoramente silenciosa. Não havia nada a fazer agora a não ser esperar. Fizemos tudo o que podíamos e agora estava nas mãos de Lily. George estava estranhamente calmo, como se soubesse desde o início que esse momento chegaria. Eu, por outro lado, estava cheio de expectativa e medo em igual medida. Não que eu achasse que Lily não veria a verdade. Ela era inteligente, atenciosa, mas eu temia como ela reagiria. Ela aceitaria? Ou ela continuaria a defendê-lo mesmo depois de tudo que havia sido planejado? O telefone tocou no final daquela tarde. Era Lily. A voz dela surgiu no receptor, baixa e trêmula, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Não havia alegria nem bravata em seu tom, apenas uma vulnerabilidade silenciosa e crua. Eu podia ouvi-la lutando para manter a compostura. Ela não era a mulher confiante e determinada que eu conheci. Ela parecia uma garota presa em algo do qual não conseguia escapar. Mãe, ela disse, com a voz um pouco embargada. Eu não sei o que dizer. Eu podia ouvir sua respiração profunda tentando se acalmar, mas estava claro que tudo estava se desfazendo para ela. Meu peito apertou enquanto eu ouvia, esperando pelas palavras que eu não tinha certeza se estava pronta para ouvir. Eu vi os documentos, ela continuou, sua voz quase um sussurro. Eu nunca percebi o que ele estava fazendo. Como pude ser tão cego? Houve uma longa pausa. Por um momento, não soube se ela continuaria. O silêncio entre nós durou mais do que eu esperava, mas não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que você compartilha com alguém que finalmente está aceitando a verdade. Um silêncio que traz consigo tanto desgosto quanto cura. Desculpe, mãe, ela disse finalmente. Eu fui tão tolo. Não consegui mais me conter. Meu coração se partiu por ela ao perceber que ela havia sido manipulada e enganada.
Mas enquanto eu falava com ela, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Ela estava acordando. Lily nunca foi de recuar diante de uma verdade dura. E ouvi-la admitir a realidade da manipulação de Tyler foi como quebrar a maldição, deixar a luz entrar novamente. Naquela noite, Tyler foi preso. Eu esperava que parecesse uma vitória, mas quando a notícia foi divulgada, pareceu estranhamente decepcionante. A polícia foi buscá-lo em seu apartamento, onde ele provavelmente estava planejando seu próximo passo, sem saber que seu mundo estava prestes a desabar. Quando ouvi a notícia pela primeira vez, senti uma estranha sensação de satisfação, sim, mas não era a euforia que eu havia imaginado. Em vez disso, foi um alívio silencioso que me invadiu. Tyler, o homem que tão cuidadosamente havia tecido sua teia de mentiras, finalmente havia sido pego. Ele não podia machucar mais ninguém, não podia manipular mais ninguém do jeito que fez com Lily. Só isso foi suficiente para me fazer sentir que a justiça havia sido feita. Mas não pude deixar de pensar no que havia sido perdido no processo. O tempo, a confiança, a dor que Lily suportou. O telefonema de Lily naquela noite foi diferente. Não havia mais nenhuma atitude defensiva em sua voz. Era cru, aberto e cheio do tipo de vulnerabilidade que eu só via nela quando criança, quando ela se enrolava em mim depois de um pesadelo. Ela ligou para George, e eu podia ouvi-lo falando baixinho do outro lado da linha, sua voz uma âncora firme no meio da tempestade que ela estava enfrentando. Nunca pensei que terminaria assim, ela admitiu a George. Eu não vi isso. Pensei que o conhecesse. Achei que estava fazendo a coisa certa. Mas agora eu vejo. Ele não estava atrás só de mim. Ele queria tudo. Ele queria o que tínhamos. Eu podia ouvir a dor em sua voz, a dor da traição. E, no entanto, havia algo mais, algo quase libertador na maneira como ela falava agora. A tensão que antes existia entre nós, os muros que ela havia construído em seu relacionamento com George e eu, estavam lentamente começando a se dissolver. Pela primeira vez em meses, ouvi Lily do jeito que ela costumava ser, forte, pé no chão e consciente. Sinto muito por tudo, por não ter visto o que ele estava fazendo. Não acredito que me deixei enganar daquele jeito, ela continuou, com a voz carregada de arrependimento. Senti uma pontada de tristeza por ela, mas também um enorme sentimento de orgulho. Lily estava encarando a verdade e, mesmo que doesse, ela estava aprendendo com isso. Ela não estava culpando ninguém mais. Ela não estava fingindo que não havia cometido erros. Ela estava assumindo a responsabilidade por suas ações, suas escolhas e, o mais importante, pela primeira vez em muito tempo, ela estava nos deixando entrar. A prisão de Tyler foi apenas o começo do que seria uma longa e difícil jornada de cura. Enquanto Lily se conformava com tudo o que havia acontecido, houve momentos de profunda tristeza. Ela estava tão profundamente envolvida com o homem que ela pensava que Tyler era, que ela achava que eles teriam um futuro juntos. E agora esse futuro era uma versão destruída do que ela havia imaginado. Mas houve um momento decisivo, algo que eu estava esperando, um momento em que Lily se ergueu novamente. Quando ela finalmente percebeu que era mais forte do que as mentiras de Tyler. Ela não era a mulher ingênua que caiu na manipulação dele. Ela era alguém que havia aprendido uma lição dolorosa, mas que acabaria por torná-la mais sábia e forte. Não foi fácil vê-la aceitar suas escolhas. Havia uma mistura de alívio e tristeza em mim enquanto eu a apoiava durante esse doloroso despertar. Uma parte de mim queria ter sido capaz de protegê-la de tudo isso, de ter sido capaz de protegê-la da dor. Mas eu sabia que às vezes as pessoas tinham que cair antes de poderem se levantar novamente. E Lily, minha doce e forte menina, estava crescendo. Quando nos sentamos juntos, só nós dois, com a presença constante de George atrás de nós, pude sentir uma mudança. Nós passamos por tanta coisa juntos. E agora, pela primeira vez em muito tempo, vi Lily se abrir. Ela estava pronta para se curar, e eu estava pronto para ajudá-la. Não seria fácil, mas com o tempo, eu acreditava que encontraríamos o caminho de volta um para o outro. O processo de cura levaria tempo, mas eu estava esperançoso. Lily já havia dado o passo mais difícil ao abrir os olhos para a verdade, e agora poderíamos começar a reconstruir nosso relacionamento aos poucos. George e eu lutamos para protegê-la e, no final, conseguimos. Mas o mais importante é que Lily encontrou forças para se proteger de alguém que se aproveitou de sua confiança.
Ainda havia trabalho a ser feito, ainda um longo caminho pela frente. Mas naquele momento, percebi que tínhamos superado isso mais fortes, mais conectados e mais unidos do que nunca. A verdade foi dolorosa, mas nos libertou. E pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. A queda de Tyler veio rápido, quase rápido demais para que eu conseguisse absorver totalmente a gravidade disso. O julgamento parecia algo saído de um pesadelo distante. Uma confusão de rostos, papéis e jargão jurídico frio e implacável. Mas em meio ao caos, uma coisa ficou bem clara. Tyler não estava mais no controle. O homem que um dia nos encantou, que parecia tão perfeito em todos os sentidos, agora estava exposto. Sua fachada desmoronando sob o peso das evidências que George e eu havíamos coletado cuidadosamente. Parecia surreal, quase como assistir a um personagem se desvendar na tela da televisão. Mas isso era real. Essa era minha família. No momento em que Clara e Zoe subiram ao banco das testemunhas para testemunhar, senti a maré da justiça mudar irrevogavelmente. Suas palavras eram precisas, dolorosas e poderosas. Uma coisa era ver as evidências na minha frente, mas ouvir Clara descrever a manipulação que ela sofreu nas mãos de Tyler, como ele a isolou da família, como ele a desgastou até que ela estivesse pronta para lhe dar tudo, trouxe uma espécie de clareza. O depoimento de Zoe foi ainda mais contundente. A maneira como ela falou sobre os contratos que Tyler a convenceu a assinar, como ele habilmente disfarçou suas verdadeiras intenções, foi assustadora. Essas mulheres viveram o mesmo pesadelo do qual Lily estava agora acordando. E então apareceu Tyler. Ele ficou sentado ali, em seu terno feito sob medida, parecendo completamente deslocado no tribunal, como um homem que ainda acreditava que poderia se safar de qualquer coisa. Mas seu charme suave era inútil agora. As evidências, os testemunhos e o peso de suas mentiras o atingiram, e as paredes finalmente desabaram. Enquanto eu observava se contorcer, não pude deixar de sentir uma estranha satisfação. Esse era o homem que havia se infiltrado em nossa família, que havia manipulado minha filha e agora estava sendo exposto como realmente era. Sua queda não foi uma vitória apenas para mim, mas para todas as pessoas que já receberam orações de alguém como ele. Tyler não era mais intocável. As consequências legais das ações de Tyler foram rápidas e severas. A frase foi dura. Pena de prisão, restituição e uma longa lista de outras penalidades que garantiriam que Tyler nunca mais seria capaz de manipular ninguém. Lembro-me de estar sentado no tribunal, com o veredito final ecoando em meus ouvidos. Não havia alegria, nem euforia nisso, apenas uma sensação de vingança, uma sensação de que a balança estava equilibrada. Apesar de toda a dor que ele causou, de todo o dano que ele infligiu a Lily e à nossa família, a justiça finalmente foi feita. Quando o juiz pronunciou sua sentença, olhei para George, que estava sentado ao meu lado, com sua mão pousada suavemente sobre a minha. Eu podia sentir a tensão em seus dedos, os anos de preocupação finalmente se desfazendo. Estava acabado. Tyler pagaria pelo que fez e eu poderia finalmente respirar novamente. Não houve satisfação em vê-lo algemado e levado embora. Não senti nenhum triunfo ao vê-lo sair do tribunal em desgraça. Tudo o que eu conseguia pensar era em Lily, a filha que tinha sido pega nessa confusão, a filha que tinha sofrido por causa dele. Após o julgamento, as coisas começaram a se acomodar em uma rotina nova e desconhecida. Lily não era mais a mesma pessoa que era quando tudo isso começou. Ela estava mais quieta agora, mais reflexiva. Mas havia algo mais, algo que eu não via nela há muito tempo. Uma força que eu não sabia que estava ali. Era como ver alguém acordar de um sono longo e profundo. E quando ela começou a se curar, eu também comecei. A cura não foi imediata e não foi fácil. Houve noites em que eu ficava acordado, olhando para o teto, me perguntando se as coisas algum dia seriam as mesmas entre nós. Mas também havia os pequenos momentos, aqueles jantares tranquilos em que a conversa fluía sem a tensão que antes existia entre nós. Lily falava sobre seu dia e nós ríamos juntos como costumávamos fazer. Ela começou a fazer perguntas novamente, buscando conselhos. E lentamente a distância que Tyler havia criado entre nós começou a diminuir. Não foi da noite para o dia, mas foi um progresso. E isso é tudo que eu poderia pedir. Enquanto observava Lily começar a se curar, não pude deixar de refletir sobre meu próprio papel em tudo isso. Eu falhei em protegê-la quando ela mais precisava de mim?
Será que eu estava muito envolvida no meu próprio mundo para ver os sinais da manipulação de Tyler? Houve momentos em que desejei ter estado mais presente, mais consciente do que estava acontecendo sob a superfície. Eu estava tão focado em manter tudo junto, em manter a imagem de uma família perfeita, que perdi as mudanças sutis na vida de Lily. Eu presumi que ela estava feliz, que tudo estava bem. Mas eu tinha ignorado os sinais de alerta. Mas agora, enquanto a observava se reconstruir, percebi algo importante. Eu não falhei com ela. Eu a amei com tudo que tinha. Como mãe, fiz o meu melhor. Ninguém pode proteger seu filho de cada erro, de cada mágoa. Às vezes, eles precisam aprender por si mesmos. Eu não poderia protegê-la das consequências das ações de Tyler, mas eu poderia estar lá por ela, apoiando-a enquanto ela enfrentava as consequências. George e eu também mudamos. Sempre fomos uma equipe, mas essa experiência nos aproximou de uma forma que eu não esperava. Houve momentos durante o julgamento em que pude ver a tensão em seu rosto, o peso do fardo que ele carregou por tanto tempo. Mas, apesar de tudo, George foi a rocha da nossa família. Sua determinação, sua força silenciosa e seu amor inabalável por Lily eram mais evidentes agora do que nunca. Descobri que o apreciava de uma forma que nunca havia apreciado antes. Vê-lo não apenas como meu marido, mas como um parceiro, alguém que faria qualquer coisa para proteger nossa família. Em meio à dor e ao caos, George e eu lutamos para proteger Lily. E no final, conseguimos. Eu sabia que ainda tínhamos trabalho a fazer, que as cicatrizes do que tinha acontecido levariam tempo para cicatrizar. Mas eu não tinha mais medo do futuro. Juntos, resistimos à tempestade e ficamos mais fortes por isso. Lily aprendeu uma lição dolorosa, mas ela não era mais a mesma mulher vulnerável que havia sido vítima de Tyler. Ela era alguém de quem eu podia me orgulhar. A jornada de cura levaria tempo, mas eu sabia que conseguiríamos. O amor que tínhamos um pelo outro, o vínculo que nos mantinha unidos, era mais forte do que qualquer manipulação que Tyler pudesse ter introduzido em nossas vidas. Enquanto tivéssemos um ao outro, sempre encontraríamos o caminho de volta. A influência de Tyler havia desaparecido, e com ela a escuridão que obscurecia o futuro da nossa família. Era hora de seguir em frente, com George ao meu lado, eu sabia que reconstruiríamos juntos. A casa de praia nunca foi apenas um prédio para nós. Era muito mais do que uma estrutura feita de madeira, pregos e tinta. Era a personificação do legado da nossa família, um lugar onde gerações de memórias foram criadas. Quando penso na casa de praia, vejo mais do que apenas as paredes e a vista para o mar. Vejo o verão passado com George e Lily. O riso ecoando pelos cômodos, o cheiro da água salgada no ar e o calor do sol lançando uma luz dourada no deck de madeira. Foi lá que nossa família encontrou paz, risos e um sentimento de pertencimento. A casa de praia era o sonho do pai de George, seu presente para a família. Ele a construiu com suas próprias mãos, cada prego pregado com amor, cada tábua de madeira cuidadosamente escolhida. Foi o lugar onde George passou a infância, aprendendo a pescar, a nadar e a apreciar os prazeres simples da vida. Foi o lugar onde Lily aprendeu a andar de bicicleta, suas perninhas tremendo de excitação enquanto ela corria para cima e para baixo na areia. A casa de praia era uma constante em nossas vidas, um símbolo de tudo que nos era querido. Mas quando Tyler entrou em nossas vidas, esse símbolo de família foi ameaçado. Para ele, não era apenas uma propriedade. Era um alvo. Tyler via a casa de praia não como um lar, mas como um trampolim. Sua manipulação não era apenas sobre Lily. Tratava-se de ganhar controle sobre esse precioso tesouro familiar. Ele viu uma oportunidade de transformar nossas memórias em algo transacional, algo que ele poderia possuir e usar para seu próprio ganho. A ideia de perder a casa de praia, de perder aquele pedaço da alma da nossa família, era quase insuportável. Não foi apenas a perda de uma propriedade. Era a perda potencial de tudo pelo que o pai de George havia trabalhado. Tudo que definia o vínculo da nossa família. Quando percebemos que Tyler estava usando Lily para se posicionar mais perto da casa de praia, não pude deixar de me sentir traída não apenas por ele, mas pelo fato de ele ter roubado algo tão pessoal de nós. Era mais do que apenas o espaço físico que estava em risco. Era nossa conexão com o passado, com tudo que nos fez ser quem éramos. Perder a casa de praia significou perder as memórias que criamos lá. Aqueles que nos uniram uns aos outros, aqueles que foram passados de geração em geração.
Para George, a ideia de que a casa fosse tirada de nós foi uma perda tão profunda que parecia que a própria fundação da nossa família estava desmoronando. Mas então chegou o momento em que percebemos que não iríamos desistir sem lutar. Lily e eu começamos a conversar sobre o que poderíamos fazer para recuperar aquele pedaço de nós, para restaurar o que havia sido ameaçado pela ganância de Tyler. A ideia nasceu silenciosamente, quase como um sussurro ao vento, mas cresceu a cada conversa, a cada momento em que Lily e eu começamos a nos reconectar. Nós restauraríamos a casa de praia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O projeto se tornaria uma forma de nos curarmos, de resgatar o que quase nos foi tirado. Seria um esforço compartilhado, onde poderíamos criar novas memórias, novos momentos que pertenceriam a nós, não a Tyler e seus planos. Passamos os fins de semana juntos planejando a restauração. O processo de dar vida novamente à casa de praia refletiu a cura do nosso relacionamento. Pintamos as paredes, restauramos os pisos e acrescentamos toques que sempre estiveram faltando. Cada pincelada, cada tábua de madeira que colocamos parecia um passo em direção à restauração não apenas da casa, mas da confiança que havia sido quebrada entre Lily e eu. Observei enquanto ela se transformava diante dos meus olhos. Não mais a garota que havia sido manipulada, mas uma mulher que estava pronta para assumir a responsabilidade por seu passado e seu futuro. George se juntou a nós sempre que pôde, oferecendo sua mão firme e seu apoio silencioso. Nós três trabalhando juntos na reconstrução da casa de praia foi nossa maneira de afirmar a força da nossa família. A casa de praia se tornou mais do que apenas um espaço físico. Tornou-se um símbolo de novos começos. Não era mais apenas um lembrete de tudo que havíamos perdido. Agora era um lugar onde construiríamos nosso futuro. Com cada cômodo que restauramos, com cada canto da casa que trouxemos de volta à vida, estávamos reafirmando nosso compromisso uns com os outros. Lily e eu passamos por tanta coisa e ainda havia cicatrizes. Mas o ato de criar algo juntos foi uma bomba de cura. A casa era uma prova da nossa resiliência, da nossa capacidade de nos unir, mesmo depois que tudo desmoronou. O processo não foi fácil, e houve momentos em que parecia que o peso de tudo que tínhamos suportado iria nos esmagar. Mas nós persistimos. Tivemos que fazer isso. A sombra de Tyler ainda pairava, mas, à medida que trabalhávamos, ríamos, chorávamos e compartilhávamos nossas histórias, parecia que estávamos lentamente empurrando essa sombra para o lado. A casa de praia estava se tornando nossa novamente, e nossa família também. O ar na casa começou a mudar das memórias obsoletas da traição para uma nova e renovada sensação de esperança. Lembro-me de uma tarde em que, quando o sol começava a se pôr, estávamos juntos no deck, observando o céu mudar de cor. Lily tinha acabado de passar uma nova demão de tinta no velho balanço da varanda e estávamos sentados ali conversando sobre nada em particular. Parecia que nada havia mudado e, ainda assim, tudo havia mudado. Tínhamos chegado tão longe, pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia ver a possibilidade de um futuro em que seríamos inteiros novamente. George se juntou a nós então, sua presença era uma garantia silenciosa. Nós todos sentamos lá juntos, nossos corações um pouco mais leves, o futuro à nossa frente cheio de possibilidades. A casa de praia não era mais apenas um símbolo do passado. Era um símbolo da nossa força, da maneira como lutamos uns pelos outros e pela vida que sabíamos que merecíamos. Nós recuperamos o que era nosso por direito, nossa casa, nossa família e nossa dignidade. A influência de Tyler havia desaparecido, e com ela a presença tóxica que quase nos separou. Acabou, e em seu lugar havia algo lindo, algo real. Ao olhar para casa, senti uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Esta era nossa casa agora. Um lugar onde as feridas do passado poderiam começar a cicatrizar. Um lugar onde Lily, George e eu poderíamos reconstruir. E embora a jornada tenha sido dolorosa e tenha nos custado caro, eu tinha certeza de uma coisa. Ficamos mais fortes por isso. A casa de praia, antes ameaçada, agora era um símbolo da nossa união, do nosso amor e do nosso vínculo inquebrável. Olhando para o futuro, não pude deixar de me sentir esperançoso. Nós enfrentamos a tempestade juntos e saímos do outro lado. Nossa família foi testada, mas também foi forjada no fogo. A casa de praia, como estava agora, era um testemunho vivo da nossa força, e eu sabia que, no futuro, ela continuaria sendo um farol de esperança, de amor e da base inabalável que construímos juntos.
A última vez que vi Tyler, sua arrogância era inconfundível. Ele tinha aquele mesmo sorriso encantador, aquele que o tornava tão perigoso, aquele que escondia o predador por baixo. Lembro-me do jeito que ele olhou para mim e para George como se não fossemos nada mais do que obstáculos em seu caminho. Pequenos obstáculos no caminho para sua conquista. Mas isso foi antes da verdade vir à tona. Antes que ele percebesse, havia sido enganado, não por um advogado astuto ou um investigador inteligente, mas pelo amor de uma mãe, pela proteção de um pai e pelo despertar de uma filha. Reunimos as evidências. Nós juntamos as mentiras, a manipulação e a teia de enganos que Tyler havia tecido. Ele pensava que era intocável, que ninguém veria através da máscara que ele usará com tanto cuidado durante anos. Mas quando finalmente chegou o dia em que toda a extensão de suas ações foi exposta diante dele, seu rosto se fechou. Nunca esquecerei o momento em que ele percebeu que o jogo tinha acabado. Ele sempre acreditou que era ele quem tinha as cartas na mão. Mas agora estava claro que sua mão estava exposta e ele estava perdendo. Não houve orgulho nesta vitória. Não houve nenhum sentimento de triunfo ou exultação. George e eu não estávamos procurando vingança. Não queríamos vê-lo se contorcer para nossa própria satisfação. Não se tratava de humilhá-lo ou fazê-lo sofrer. Era sobre algo muito mais importante. Lily recuperando o controle de sua vida. Por muito tempo, ela esteve sob o controle de Tyler, incapaz de ver a verdade. Agora, com Tyler exposto, Lily poderia começar o longo processo de cura, recuperando sua independência e aprendendo a confiar em si mesma novamente. Quando Tyler foi levado, senti uma sensação de justiça se instalar em meus ossos. Não era o tipo de justiça que vinha com um momento dramático ou uma comemoração vitoriosa. Não era o tipo de justiça que fazia você se sentir vitorioso. Era uma satisfação silenciosa, uma garantia de que Lily não seria mais vulnerável à manipulação dele. Para mim isso era justiça. Lily estava livre. E naquele momento, isso foi o suficiente. O que mais importava, o que parecia ser a verdadeira recompensa, não era apenas ver Tyler sendo expulso para enfrentar as consequências de suas ações, mas ver Lily se defender. Ver sua própria transformação foi um presente muito maior que qualquer retribuição. Pela primeira vez em meses, Lily parecia ela mesma novamente. Ela nos ligou com a voz trêmula de emoção. Mas havia algo diferente nisso. Uma nova força, uma nova determinação. Sinto muito, mãe. Sinto muito, pai, ela disse em meio às lágrimas, e eu podia ouvir o peso daquelas palavras. Ela tinha sido manipulada, sim, mas agora estava começando a entender o quão profunda era essa manipulação. Ela não era mais a garota ingênua que era antes. Ela aprendeu lições difíceis, lições dolorosas, mas elas a tornaram mais forte. O encanto que Tyler usou para esconder suas verdadeiras intenções não funcionava mais com ela. Agora ela conseguia enxergar através disso. Ela podia ver a verdade, e esse era o maior presente que ela poderia receber. O que aconteceu depois foi a verdadeira cura. Lentamente começamos a reconstruir a ponte entre nós. George e eu fomos pacientes, mas também precisávamos de tempo para nos curar. Nós todos passamos por tanta coisa. Lily teve que aceitar o que tinha acontecido, o fato de que ela tinha se deixado manipular. Mas a culpa que antes pairava sobre seus pensamentos começou a desaparecer quando ela viu que não a estávamos culpando. Nós entendemos. Todos nós fomos enganados de maneiras diferentes. O processo de cura foi confuso, complicado, mas foi necessário. Acho que o primeiro momento em que realmente começamos a nos curar juntos foi quando Lily nos convidou para jantar, só nós três, em nossa casa de praia recém-restaurada. Tornou-se mais do que apenas um lar. Tornou-se um símbolo da nossa força. Nós lutamos por isso, lutamos pela nossa família e agora estávamos reivindicando isso. Enquanto estávamos sentados à mesa de jantar, pude ver o quanto havíamos evoluído. Ainda havia cicatrizes, dúvidas persistentes, mas também havia amor, compreensão e o tipo de conexão que surge quando as pessoas lutam umas pelas outras e saem mais fortes do outro lado. As palavras fluíam mais facilmente agora. As conversas não eram tensas. O riso, embora hesitante no início, começou a encher o ar novamente. George e eu trocamos olhares silenciosos, o tipo de olhar que diz muito. Gratos por nossa filha ter voltado para nós, por termos lutado para protegê-la e por termos vencido.
Nossa família estava intacta e, embora levasse tempo para nos recuperarmos completamente, demos o primeiro passo. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebi algo crucial. A justiça pela qual lutamos nunca foi sobre fazer Tyler sofrer. Não se tratava nem de proteger nosso legado, embora isso também fosse importante. Tratava-se de dar a Lily espaço para reconstruir sua vida em seus próprios termos. A verdade tinha sido seu presente. A verdade a libertou. Nós a ajudamos a enxergar através das mentiras. E ao fazer isso, nós a ajudamos a se encontrar novamente. Esse foi o presente que continuou dando frutos. O último presente de casamento, aquele que havíamos oferecido a Lily o tempo todo, foi algo que Tyler nunca poderia dar. Foi o presente da verdade, do amor e da proteção. Não o embrulhamos em fitas nem o enfeitamos com laços, mas era o presente mais valioso que poderíamos dar a ela. Não foi um presente passageiro, daqueles que ficariam em uma prateleira acumulando poeira. Era um presente que duraria a vida toda, um presente que a ajudaria a se manter firme, a confiar em si mesma e a reconhecer quando alguém estava tentando manipulá-la. Nos anos seguintes, eu sabia que Lily levaria consigo as lições dessa experiência. Ela aprendeu que confiança é algo que se conquista, não se dá de graça. Ela aprendeu que o amor não deveria parecer manipulação e que às vezes é preciso enxergar através da fachada para realmente entender as intenções de uma pessoa. Essas foram lições que só poderiam ser aprendidas por meio da experiência e da dor. Mas eles permaneceriam com ela para sempre, moldando a maneira como ela via o mundo, a maneira como ela se via e a maneira como ela escolhia amar. Enquanto George e eu estávamos na casa de praia naquela noite, observando Lily dar os primeiros passos para reconstruir sua vida, não conseguimos deixar de nos sentir gratos. Perdemos muito durante essa provação, mas também ganhamos muito. Nossa família estava unida novamente, e nosso legado, a casa de praia, ainda estava firme e forte. Ela sempre seria um símbolo da nossa resiliência, da nossa força e da nossa capacidade de lutar uns pelos outros. Olhando para Lily, vi não apenas a filha que criei, mas uma mulher que enfrentou a escuridão e emergiu mais forte. Foi um novo capítulo para todos nós. E à medida que avançávamos juntos, sabíamos que o amor que tínhamos um pelo outro jamais vacilaria. A manipulação de Tyler tentou nos destruir, mas só nos tornou mais fortes. E no final, esse foi o verdadeiro presente. Se essa jornada de amor, traição e redenção tocou seu coração, não esqueça de curtir. Meu momento favorito foi quando Lily finalmente percebeu as mentiras de Tyler e encontrou forças. Qual parte ressoou mais com você? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Para mais histórias de família, cura e triunfo, certifique-se de se inscrever e tocar no sino de notificação para nunca perder outra poderosa.